Saúdo você com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós vamos começar o nosso culto de doutrina, então comece a chamar as pessoas aí, divulgar, compartilhar. Eu quero fazer uma oração e depois dessa oração a irmã Ana estará cantando o hino 141. Se você quiser abrir sua harpa aí e deixar ela no jeito, nós cantaremos depois o hino 141 da harpa cristã. Senhor Deus e Pai, te agradecemos porque o Senhor me desse mais uma oportunidade de vir até a tua casa e fazer essa live, Senhor, falar contigo e passarmos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por tudo, por aqueles que ainda acompanham a tua palavra. Eu não sei até onde essa palavra chegará, mas eu sei que chegará onde precisa ir, Senhor. Eu coloco todos nas tuas mãos e eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor nessa noite. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Graças ao nosso bondoso Deus. Amém? Eu convido para abrir as suas Bíblias em Romanos, capítulo 8 de Romanos. Nós vamos ler do versículo 31 ao 39. Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao 39. E a palavra do Senhor diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós,
como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe você que está aí na sua casa, que Deus abençoe onde você estiver, e eu tenho certeza que esta noite o Senhor quer falar aos nossos corações. No capítulo 8 de Romanos, Paulo começa no versículo 1 do capítulo 8, falando que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, segundo aqueles que andam no Espírito, não na carne. Paulo vem falando da adoção, a santidade e a adoção. Ele vem trazendo para nós algumas coisas aqui em Romanos, mas quando chega no versículo 31 do capítulo 8, Paulo faz uma das palavras mais bonitas da Bíblia para os dias em que estamos vivendo. É alguma coisa muito proveitosa, muito proveitosa. Nesses dias, quem não tem feito alguma pergunta relacionada à vida espiritual? Quem não tem feito? E justamente no versículo 31, Paulo começa dizendo também a mesma frase que muitos podem estar fazendo já há alguns dias. Que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos, pois? A igreja não é protegida pelo Senhor? O Senhor Deus não está com as mãos sobre ela? Não tem um versículo que diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido? Não está dizendo que nenhuma seta lançada contra ti não prevalecerá? Não está dizendo que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará? Não está dizendo que eu levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E por que a igreja passa por isso? Hoje eu senti de Deus um pouco antes e fiz um vídeo aqui, passei para a igreja, coloquei no meu canal no YouTube, que fala sobre o que o Senhor Deus está pedindo à igreja. Nós temos que ter esse tipo de pensamento na nossa cabeça. Se o Senhor está permitindo, o que diremos, pois, a estas coisas? Há uma permissão do Senhor Deus para que a igreja passe por isso? Então, o que nós podemos pensar? Nós podemos pensar que nada acontece por um acaso. Nada. Porque mesmo nesse mesmo versículo do 31 do capítulo 8, ele faz duas perguntas, Paulo. Ele faz: que diremos, pois, a estas coisas? E em seguida, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse vídeo que eu fiz hoje pela manhã foi justamente depois de ter visto um vídeo do pastor Josué Brandão. Ele diz o seguinte: eu estou preocupado como a igreja está se preparando para depois da pandemia. O que a igreja tem feito nesse período em que ela não pode fazer os cultos com as portas abertas. E eu ouvi muitos pastores também dizendo
que essa situação ela está relacionada à pandemia e não à perseguição à igreja do Senhor. E eu respeito as opiniões, porém, desta eu discordo. Porque se você tem andado pelos supermercados da sua cidade, você tem visto que ali não existe nenhum tipo de restrição para que você faça suas compras. A igreja está com as portas fechadas e eu poderia abri-la com restrições. Máximo 100 pessoas, distância de 1 metro do outro, na entrada da igreja álcool em gel para que as pessoas pudessem passar suas mãos, máscara no rosto de todos que adentrassem aqui. As pessoas acima de 60 anos nós limitaríamos a não deixar entrar na igreja e nós poderíamos estar com a porta aberta. Mas acontece que quando essa pandemia chegou, a igreja entrou na relação daquele tipo de local que contaminaria as pessoas, sem nenhum tipo de chance para abrirmos e termos nossas restrições. Não teve esta oportunidade. Irmãos, eu não estou falando da igreja aqui, local, eu estou aqui na Caucaia, no Araturi, no Ceará. Eu estou falando das igrejas no Brasil em geral, e seja qual denominação ela for. Todas, sem exceção, foram fechadas. E eu estava tentando entender o porquê que o Senhor Deus permitiu. O que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem está sendo contra nós? E eu quero te dizer nesta noite, que ninguém está sendo contra nós. Ninguém. Porque em João 19:11 diz que nenhuma pessoa teria autoridade sobre a igreja se do céu não lhe fosse dada autoridade. Então, se a igreja passa por essa fase, a autoridade veio do Senhor Deus. Então, por que a igreja passa por isso? O que nós podemos dizer, como Paulo pergunta aqui, o que você pode dizer sobre isso? E eu, concordando com o pastor Josué, diria aos irmãos o seguinte: que sempre, quando alguém quer se tornar melhor no que ele faz, ele por algum tempo sai da presença daquilo que faz e vai fazer alguma coisa para se especializar. É assim na área médica, é assim na engenharia, é assim com os professores, é assim com toda a área aonde a pessoa quer ter uma especialidade. Um médico fica muitos anos para se formar médico, depois ele passa por mais um período na residência, depois ele passa por mais um período na especialidade. Evidentemente que ele vai trabalhando já junto, mas ainda que restrito, somente depois que ele passou um período mais trancado em sala de aula do que exposto, é que ele está habilitado para a área onde vai trabalhar. Assim é um engenheiro, assim é em outras áreas onde as pessoas estão se habilitando. Paulo vem aqui e fala: olha, eu fiz essa primeira pergunta, o que diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32, aquele que nem o seu filho poupou, como que não daria também para nós todas essas coisas? Que pai é esse que nos deixa passar por uma situação assim? E Paulo continua: quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem nos justifica, por que estamos passando por isso? Deixa eu lhe dizer uma coisa: as angústias e as perseguições fazem parte da vida que aqueles que se entregam a Jesus, que andam com Ele e que confiam no Senhor. Sempre haverá lutas e dificuldades, sempre foi assim e não mudará. Pastor, depois que eu vim para a igreja, minha vida se tornou um paraíso. Eu fiquei imune às doenças, às dívidas, às perseguições, aos problemas. Tem coisa errada com você. Tem coisa errada. Porque o Senhor mesmo
O Senhor Jesus mesmo disse que no mundo tereis aflições. Como é que você pode estar vivendo tão bem assim? Se você veio para cá, você começou uma vida o tempo todo de renegar alguma coisa. E muitas vezes é aquilo que te parece ser a melhor coisa do mundo, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, você passou a ser santo. O que é santo? Eu tenho asa e voo. Não, santo é estar separado do pecado. Aquilo que para o mundo é lindo, as festividades do mundo, as coisas que o mundo oferece, você tem que dizer não. Você passou agora a ter uma vida de negação para as coisas do mundo, porque aquilo que você fazia, você não fará mais. Você agora é diferente. Você agora passa a ter uma outra vida. Então agora você passará a ter, lá no versículo 34, você passará a ter, versículo 35, tribulação, angústia, perseguição, às vezes fome, às vezes falta roupa, às vezes perigo, às vezes a espada, mas em nenhuma dessas circunstâncias o Senhor Deus nos desamparará. Mas pastor, então é assim? É assim. Puxa, mas qual é a vantagem? A vantagem é que esta mesma Bíblia diz que aqui o nosso tempo é de 70 anos, o que passar disso é cansaço e é enfado. Então, esse período aqui de canseira, de angústia, de tribulação, de perseguição, é muito curto diante de uma eternidade. Se eu vou sofrer por 70 anos aqui, mas depois eu vou ter uma vida eterna com Deus, sem sofrimento, sem fome, sem angústia, sem perseguição, sem espada, sem nada que possa vir destruir a minha alegria. Então compensa, né? Compensa o sofrimento, compensa a angústia. Você que está dentro da sua casa hoje falando, eu tenho tantos problemas, eu tenho tantas dificuldades, saiba que vale a pena. Saiba que vale a pena. Tenha calma, está perto, logo logo o Senhor voltará e nos levará e nós sairemos dessa situação de tristeza e angústia. Amém? Paulo continua no versículo 36 dizendo o seguinte: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. A semana passada, a palavra que eu trouxe no culto de doutrina foi que a todo tempo você tem um amigo, mas na angústia te nasce um irmão. São nesses dias que nós estamos passando, que nós estamos descobrindo irmãos maravilhosos diante de nós. A nossa igreja aqui na Calcaia, no Araturi, ela não deixou de trazer o quilo para ajudar aqueles que precisavam, não deixou de fazer a contribuição, evidentemente que aqueles que podem fazer, porque essa contribuição ajudou aqueles que não têm. Então, nesse período de angústia, nós descobrimos quem realmente eram e são os nossos irmãos. E hoje, nessa palavra aqui, eu vou dizer aos irmãos que muitos estão trancados com medo desta morte, mas Paulo diz no versículo 36 que por amor a ti, todos os dias somos entregues à morte. Todos os dias. Ninguém está imune disso. Agora eu sou crente, eu não vou conhecer mais a morte. Você vai, mas a vida eterna está preparada para você. Você ressuscitará um dia para viver com Cristo. Eu vou morrer, você vai dormir no Senhor, porque aqueles que estão em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Eu tenho medo do Covid, eu também tenho. Eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho mãe, eu tenho irmãos, eu tenho amigos de qual eu anseio durar muito tempo perto deles e que eles durem muito tempo perto de mim. Então eu tenho medo, mas eu não tenho medo de morar com Cristo. Se Ele me colocou na fila e esta é a forma que Ele vai me levar, amém. Todo cuidado é pouco, toda proteção que você possa fazer, mas não tenha medo daquilo que o Senhor nos preparou. Ele nos preparou a vida eterna, Ele nos preparou um lugar que não haverá mais angústia, nem tristeza e nem dor, e nós iremos para lá morar. Mas no versículo 37, Paulo fala uma coisa para alegrar nosso coração. Ele vem dizendo aqui de todas as angústias, sofrimentos, acusações, quem intentará, quem nos condenará. Mas no versículo 37 ele fala assim: mas em todas estas coisas
somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Irmãos, ainda que nós venhamos a sofrer todo tipo de angústia, de desprazeres e decepções na nossa vida, nós não podemos esquecer que em todos esses sofrimentos, em Cristo nós somos vencedores. Somente em Cristo. Não existe uma outra forma de ser vencedor se não for no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nele, é somente nele que em todas essas coisas nós vencemos e nós passamos, porque cada dia é um dia diferente na nossa vida. Amém? Porque eu estou bem certo. Paulo vai encerrar aqui agora esse capítulo. Eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade. Mas tem uma coisa aqui que eu quero parar. Nem, deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus é o Criador, nós somos a criatura. E Paulo, conhecendo o Covid, há 2000 anos atrás, neste versículo ele fala assim, 39, versículo 39 do capítulo 8: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Ou seja, quem pode te separar do amor não é nenhuma outra criatura, seja ela de qual país for, seja ela qual autoridade ela for, seja ela investida de qual poder ela tiver. Mas Paulo já avisa a gente 2000 anos antes: nenhuma outra criatura te separará do amor de Cristo Jesus. Aleluia. Aprenda isso. O amor de Cristo está sobre nossas vidas em qualquer circunstância. Paulo está te dizendo: ainda que construam 1001 hospitais, ainda que façam 100 cemitérios, quem está determinando a sua vida ou a sua morte não é a criatura, mas é o Criador. É Ele que está no comando ainda de toda a situação. Glória a Deus. E eu quero voltar para encerrar, lá no versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Então eu vou te dizer o que nós diremos sobre essas coisas. Deus tem autorizado os governadores a trancar a igreja, porque quem autoriza é Deus. Da mesma forma que os engenheiros, os advogados, os professores se trancam por um período para se especializar, Deus está trancando a igreja para que ela se torne especialista em fazer live, em levar a palavra do Senhor muito mais distante, em orar em casa, em fazer cultos domésticos, em cantar para os vizinhos, em tocar no prédio onde você mora, em testemunhar que o Senhor Deus ainda salva e cura, mesmo quando você está dentro da sua casa. Através de lives aqui que eu fiz, a palavra do Senhor chegou em outros países e já comentaram aí na live. Deus tem nos tornado especialistas em ir muito mais longe do que ficar dentro da igreja local. Então deixa eu te dizer uma coisa para encerrar a mensagem desta noite. Se Deus trancou a igreja, é porque Ele quer que ela se especialize nesses dias. Porque quando os governantes abrirem nossas portas, nós sairemos daqui 1000 vezes melhor do que nós éramos antes. Aleluia. O Senhor Deus está nos especializando para ficarmos melhor ainda. O que diremos, pois, nessas coisas? Diremos: muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito com a igreja neste período. Que o Senhor abençoe você na sua casa, que o Senhor abençoe a sua vida, que você entenda que os momentos que ainda que pareçam angustiosos, o Senhor está no comando para fazer o melhor na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Eu vou fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos esse momento por essa palavra, que tem entrado no coração daqueles que estão ouvindo, que o Senhor possa falar com aqueles que precisavam ouvir a Tua palavra,
Senhor, faça com que nossa igreja se torne especialista em orar em casa, em ler a palavra, em fazer cultos e alcançar pessoas muito mais longe do que alcançávamos no nosso culto local. Ó Deus, nos torne muito melhor do que éramos antes dessa pandemia. Guarde as pessoas aí em casa agora. Protege aqueles que são mais de idade, aqueles que têm um problema de saúde, aqueles, Senhor, que estão com pouca imunidade. Guarda, Senhor, livra do mal e do perigo. Esteja com eles, ó Deus, porque nós confiamos que o Senhor é um Deus que pode guardar a igreja aqui, porque o Senhor ainda está no comando. Eu te agradeço, Senhor, de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faça assim com a sua mão, que o amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com você, e você diga amém. Deus abençoe.